Olá pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. Nessa série que nós estamos fazendo de análise de ativos, eu venho fazendo algumas análises para mostrar para vocês, não só a análise em si, ela vai ficar mudando toda hora, claro, o ativo muda, a gente muda. Mas a ideia é mostrar para vocês como é o meu raciocínio para fazer a análise, tá? A ideia não é dar o peixe, a ideia é ensinar a pescar. Então, essa é a ideia por trás desse trabalho. Eu venho analisando vários ativos, alguns até que eu normalmente não olho, como por exemplo o BID 4. Mas a Petro, por exemplo, eu olho toda hora. É uma ação que quem me conhece, quem conhece o canal, sabe que é a ação, para falar a verdade, é a única das ações que eu acompanho 100% do tempo. Tá? A Vale eu acompanho, vamos dizer aí, uns 80% do tempo. Mas a Petro eu acompanho direto. Então, vale a pena que pediram e eu vou fazer uma análise de Petro, como é o meu raciocínio para o que está acontecendo em Petrobras. Vamos lá, Petro 4. O que a gente tem aqui? A gente primeiro, ó, a primeira coisa que você faz é sempre afastar o gráfico. Tá? Sempre se afasta o gráfico, aí você tem que ter pelo menos 1 ou 2 ou 3 anos para você analisar o que o ativo está fazendo. Esse, lembrando, é o gráfico semanal, tá bem? Sempre a gente analisa o gráfico semanal. Se você quer operar um ativo, pense no semanal. A não ser que você vá fazer day trade, aí a conversa é outra. Mas não é o caso que a gente está falando aqui. Então você sempre afasta o gráfico, tá? Vou dar uma pausa para botar o meu bagulhete cor-de-rosa que eu esqueci, como sempre, para falar a verdade. Pronto, resolvido o problema do bagulhete cor-de-rosa, vamos lá. Então você sempre afasta o gráfico e faz a análise do semanal. O que a gente tem no semanal? Desde aqui de 2016 que a Petro vem subindo. Tá? Dá umas pancadas para baixo, isso aqui é coisa política, né? A Petro é uma estatal, então não só é uma estatal, mas também é uma estatal num setor de monopólio. Não é mais monopólio, tá? Oficialmente não é monopólio, mas todo mundo sabe que na verdade continua sendo monopólio. Então qualquer coisa que influencie o petróleo de forma política vai afetar a Petrobras, inevitavelmente. Está aqui o resultado dessas manifestações. Esse aqui é o crash de 2020, tá? Mas se você olhar isso aqui, ó, é notícia política. Isso aqui foi notícia política. Então é o que acontece. Mas de uma forma geral, desde 2016, tá, que ela vem subindo. Tá? Por mais que tenha tido essas pancadas aqui no crash, imediatamente passado o desespero da notícia ou do crash, ela volta a subir e se mantém. E se mantém numa inclinação bastante razoável. Isso é importante, rapaziada. Vejam o seguinte: eu vou botar aqui um desenho, vão aparecer outras linhas, vocês ignorem as outras linhas. Tá? Feito esse primeiro movimento aqui intenso, observa a inclinação dessa linha. Tá? Agora vamos nós, mais uma linha. Aqui, ó. Estão observando a inclinação? Ó, dessa linha aqui, ó. Deixa eu botar ela mais grossinha para vocês verem melhor. Olha isso. É uma inclinação legal. Agora vamos. Não sei por que diabos agora me aparece uma seta, velho. Mas tudo bem, vamos lá. O Profit faz umas atualizações que eu vou te contar, bicho. Fez o crash. Aí vamos lá. Subiu e olha a inclinaçãozinha aqui de novo. Olha a inclinação saudável dessa subida. Tá? Isso aqui, ó, é mais ou menos 45 graus. Isso aqui, ó, é mais ou menos 45 graus. Essa aqui está um pouco mais inclinada, tá? Mas ainda assim não passa de 60 graus. Essas são inclinações saudáveis de linha de tendência de alta. Tá? Se você encontra uma linha de tendência de alta, pelo contrário, que é assim, ó, como essa, ups, não era essa linha, é esta linha. Você encontra como essa, ela não se sustenta, tá? Ela não se sustenta. Por quê? Porque isso é insustentável. Ah, mas aguentou aqui quase um ano. Né? Não foi um ano? Foi quase um ano, uns 8 meses. Sim, mas não se sustenta. Tá? Não se sustenta no longo prazo, porque isso não é saudável. Tá? O mercado não consegue sustentar esse tipo de obsessão de procura, porque isso aqui já é gerado, rapaziada, porque tem gente querendo comprar. Tá? A Petro vinha nessa fase há quase 2 anos caindo. Tá? Ou seja, muita gente desistiu de comprar Petro. Porque não só 2 anos ela estava caindo, mas ela antes vinha ó, caindo forte. Ela vinha caindo ó, desde 2011, caindo, caindo. Fez aqui um períodozinho melhor, tá? Mas depois ó, desabou, fez uma tentativa e desabou de novo. Isso aqui faz as pessoas se afastarem do ativo. Né? Quem estava dentro, o cara está dentro. Né? Um ativo que tem suas vantagens. Mas quem estava de fora fica meio sem vontade de entrar. Até que faz um movimento forte como esse, especialmente esse candle aqui, ó, fez isso. Aí é que a rapaziada procura com força. Mas só que essa procura tem um limite.
né? Fala assim, todo o universo quer comprar Petrobras. Não é verdade, tá? Então isso aqui não se sustenta. Passada essa euforia desesperadora, que gera essas linhas de tendência tão altas, vem as correções naturais e aí sim, aí vem uma linha de tendência numa inclinação salutar. Aqui é aquela procura constante. O pessoal vai querendo comprar o ativo, tal, mas não tem ninguém desesperado, eu quero comprar de qualquer jeito. Não, tá? Essas linhas indicam a procura constante. Aquela coisa que como você fala assim, pô, eu quero vender tomate. Aí você vai para a feira e, pô, vamos dizer que tenha 2 anos que não tinha tomate para vender. Quando você levar o primeiro tomate na feira, cara, todo mundo vai se atirar em cima daquilo. Pô, todo mundo com saudade de comer tomate. Aí vai todo mundo se atirar ali. Passar aquela euforia inicial, né? Você vai falar, pô, agora então eu vou levar 100 toneladas de tomate para a feira. Chega lá, o pessoal está querendo comprar só aquele meio quilo, que é o normal. Passou a euforia inicial. Isso aqui, ó, é o passou a euforia inicial, porém há uma demanda constante de tomate. Há uma demanda constante de compra de petro. É essa inclinação de linha aqui. Então é importante observar a inclinação da linha de tendência, tá? Embora eu, por exemplo, não use linhas de tendência como suporte, mas é importante observar a inclinação dela. Se você tem bons olhos, você vai olhar que você não precisa traçar nada, só você olhar isso aqui você percebe que isso aqui está subindo numa inclinação boa e a mesma coisa do lado de cá. Bom, visto de longe, a gente aproxima, tá? Então agora, que eu já vi lá dos primórdios lá de 2000, sei lá quando, agora eu quero olhar, né, os últimos meses, já que é um gráfico semanal. Como é que está nos últimos meses? Se você olhar direitinho, a maior parte das pessoas vai falar assim, isso aqui está em congestão, né? Por quê? Porque você traça uma linha superior aqui, mais ou menos nessa região, tá? Eu vou botar ela em outra cor, porque está tudo cor de rosa, tudo tudo mais ou menos com a mesma cara, fica ruim de achar. Então vou botar ela aqui em azul. Pronto, essa linha azul aí é um lado da congestão, e aí você vai olhar e falar, poxa, tem esse outro lado da congestão aqui, ó. Mais ou menos por aqui. Tá? Isso aqui não é ciência aeronáutica que você tem que ter no milímetro, não, rapaziada. Isso aqui é tudo no zoião. Então, se você olhar, ela vem, aí faz isso aqui, voltou. Aqui teve o crash não conta. Tá? Crash não conta. Quando voltou, sentiu essa região como resistência, né? Era um suporte, virou resistência. Voltou, passou, seguiu com força. Foi lá em cima, voltou. Isso aqui foi notícia política. Isso aqui foi uma notícia, sei lá do que falaram que a Petrobras ia fazer sei lá o que. Aí ela, pô, passou direto, mas voltou imediatamente. E agora está nessa região aqui superior. Rompeu. Observe o seguinte, era uma congestão? Sim, era uma congestão. Vários toques embaixo, toque em cima. Então aqui tínhamos 2, 3. Pronto, isso já faz uma congestão. 2 toques embaixo e um em cima, congestão. Se você vier do lado de cá, aqui temos um toque em cima, uma tentativa de rompimento, não foi, outro toque em cima. 2 toques em cima, um toque embaixo, congestão. Muito bem. Só que é uma congestão do tipo ascendente. Aí você vai falar, eu nunca ouvi falar nisso, Campos, congestão ascendente, isso não existe, cara, tu está inventando. Não, eu não estou inventando. Isso existe. Tá? Observe o seguinte. Embora seja uma congestão, se você traçar uma regressão linear, vamos ignorar essa parte aqui de trás, tem crash, isso aqui vai ser uma confusão danada. Mas se você olhar aí essa parte aqui, que é uma congestão, teve uma tentativa de rompimento para baixo, você vai ver que isso aqui está subindo. Tá? Eu não preciso nem traçar a congestão linear, desculpa, a regressão linear. Mas se você traçar, você vai ver o seguinte: pega aqui a ferramenta regressão linear e vamos ver, depois que voltou para dentro da congestão, saiu, voltou. Vamos traçar aqui, só aqui nesse trechinho. Não tinha rompido ainda. Até aqui não tinha rompido. Observa como está subindo. A linha, ela tem uma inclinação. Ela não está horizontal. Se fosse uma congestão, ela deveria ter ou uma horizontalidade ou uma inclinação muito diminuta. Não é o caso. Isso aqui é uma inclinação bastante razoável. Tá? Então, aqui me indica que ela, embora esteja dentro de uma área de congestão, que era aquela que eu tinha marcado com as linhas azuis, ela está subindo dentro da congestão. Tá? Então, aqui era uma probabilidade de acumulação para romper. E, efetivamente, acumulou e rompeu. Rompeu aqui. Tá? Como faz frequentemente em congestões que são rompidas. Cara, isso é muito comum, vocês têm que acostumar com isso. Retângulo, triângulo, qualquer coisa que forme uma congestão, e quando é rompido, é comum, vou te dizer aí, em torno de 70% das vezes ele rompe e volta para testar. Tá? Por quê? Porque muita gente opera contra o rompimento da congestão. Afinal de contas, aqui falhou, aqui falhou, aqui falhou, o cara opera contra. Então ele operou contra, quer dizer que ele está vendido.
tá? Ele não está a fim de tomar prejuízo. Aí o cara vai forçando a mão, muita gente vai forçando a mão para tentar pelo menos sair no 0 a 0. Então força, volta, tá? 70% aí pelo menos vai ter esse teste da congestão rompida. Aí voltou, até passou um pouquinho, mas voltou para subir e subiu. Aí vem aquele negócio. Poxa, você conhece Petrobras? Conheço. Tá? Eu opero Petrobras há 13 anos, direto. Tá? Então é uma ação que eu vejo todo dia. Se você não tem esse tipo de intimidade com uma ação, evite operá-la. Você vai falar assim, pô, mas eu não tenho 13 anos de mercado, Campos. Não, você não precisa ter 13 anos acompanhando a ação. Mas se você ficar um ano acompanhando a ação todo dia, tá? Todo dia quer dizer assim, boa parte do dia. Você é um cara que vai conhecer essa ação, tá? Você vai conhecer os meandros da ação, você vai conhecer os detalhes. Esse é o caminho. Se você tentar operar ações, como eu vejo o pessoal fazendo, o cara vem aqui em cima, no Profit, deixa eu puxar meu Profit um pouquinho para baixo para vocês verem. O cara vem aqui em cima, clica nesse bagulho aqui, ó. Pau, aí abre uma lista de ações. Aí o cara vem aqui e faz assim, ó. Vai na primeira, pronto. Ambev, deu? Não, não deu. A Alpa, não tá com meu sinal. Não, não deu. A Amar 3, não tá com meu sinal. Não deu. A Arezo 3, não, não deu. Azul, talvez. Se você for fazer isso aqui, você vai se estoporar, tá? Ah, mas o analista faz. Cara, o analista não é você. Ponto número 1. O analista é o analista, né? O cara é um profissional do babado que está fazendo o serviço dele. Ponto número 2. E o dinheiro que você vai operar é o do analista? Não, é o teu. Então, porra, se o analista tomar pau, o problema é do analista. Se você tomar pau, o problema é teu, cara. Tu vai perder dinheiro aqui na jogada. Então, para com essa conversa fiada de analista faz ou não faz. Esse é o problema do analista. Você é você, o analista é o analista, tá? Não faça isso. Não vai olhando 300 ações. Não, você tem que se acostumar a olhar umas 4, 5 e acabou-se. E já é bastante. Se você pudesse ficar em uma, seria ideal, tá? Eu digo que uma pessoa pode operar só Petrobras, não precisa fazer mais nada. Ou Vale, ou BBAS, ou Bova 11. O cara pode operar só uma única ação. Em ação e em opções. Especialmente no caso das opções, a Petro é a ideal, né? Porque tem mais liquidez. Mas o cara pode ter só umazinha. Ele não precisa ter 10, ele não precisa ter 5. Uma ele vai fazer a vida dele aqui. Mas, como eu olho para a Petrobras direto, eu vou te dizer o seguinte. Esse gráfico da Petrobras está ajustado. Tá? Esse é o gráfico mensal da Petrobras. Observe aquelas duas linhas cor de rosa ali. Elas estão delimitando esse topozinho, esses topos. Esse aqui é o preço máximo histórico ajustado da Petrobras na história. Nunca na história da Petrobras ela esteve acima desse preço ajustado. Se você desajustar o gráfico, isso aqui vai lá para o céu. Tá? Porque em valor nominal a Petrobras já esteve mais alta. Mas só que tem split, implit, distribuição de dividendos, de não sei o que tal. E aí as coisas mudam. O gráfico, ele muda. Mas muda, e aí você fala assim, pô Campos, mas eu tô tá lá no 80, como é que você me traz uma linha aqui? Porque o preço médio, que é aquele que o cara tem anotado, quando você vai operar, se você falar assim, bom, eu vou comprar, vamos dizer, Emiglu. Emiglu é um exemplo bom porque ela teve muito split, implit, dip, blip, blip, blump e etc. Olha, vamos desajustar o gráfico da Emiglu. Observe o seguinte, Emiglu, em algum momento da história, valeu R$ 556? Não, tá? Se você está no mercado há muito tempo, você vai saber que nunca em tempo algum alguém pagou R$ 500 numa ação da Emiglu, porque ela nunca esteve esse valor. Tá? Esse é o valor de referência frente aos implit. Ela fez aqui um agrupamento. Tá? Foi aqui? Foi. Acho que foi aqui. Fez um agrupamento. Depois lá na frente ela fez um split, tá? Em que ela saiu de. Aqui tinha sido 1 para 4, aqui foi, se eu não me engano, foi 1 para 4 de novo. Aí ela voltou a subir e foi a R$ 300? Não, ela nunca foi a R$ 300. Tá? Aí ela fez um outro split, aqui acho que foi 1 para 8. Aí ela veio, fez mais uma subida, foi subindo, e aqui ela fez um último split, foi esse último no ano passado, e que também foi lá na casa dos 90 e tantos, R$ 100, esse foi o preço que ela realmente foi, e aí caiu aqui. Mas quem está no mercado nunca pagou R$ 500. Nunca, nunca, em tempo nenhum pagou R$ 500. Tá? Porque nunca foi esse preço. Só que para poder mostrar isso aqui sem os tais grupamentos, ela faz assim. Se você ajustar o gráfico, você vai ver que ela, lá embaixo, ela valeu, sei lá, centavos, antes daquele agrupamento, e foi subindo, subindo, subindo. Teve aqui os splits, não interessa, ela continuou subindo, 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 e chegou
ao preço de cento e tantos reais, que foi o preço que ela esteve, mas que não me interessa, porque quem pagou 100 reais naquela época, tá? Quem estava aqui assim, ó, foi o último split, ela pagou 100 reais. No meio do ano passado, mais ou menos. Foi 100 reais, eu acho que ela teve. Só que o cara, quando ele tinha 100 reais em ação, vamos dizer que ele tinha uma ação, valia 100 reais. Com o split, ele passou a ter 4 ações de 25. Qual o preço que está anotado para ele, para pagar imposto de renda, para tudo? 25. Não está anotado 100. Por quê? Porque ele tem 4 ações de 25. Então, esse é o preço memória. Tá? Na Petrobras funciona do mesmo jeito. Certo? Então, vamos lá na Petro. Na Petro funciona do mesmo jeito. Você tem aqui que o preço máximo que ela teve ajustado, que é o que me interessa, é o preço médio que as pessoas têm, foi esse. Nunca ela passou disso. Foi lá em 2008, antes do crash de 2008 um pouquinho. Tá? Ela esteve ao que valor que é hoje, em torno de R$ 33, 32, R$ 33. E ela nunca passou disso. Depois, antes ela tinha tido uma dificuldade para passar aqui, depois ela teve outra para passar aqui. Depois, quando recuperou tudo aquilo, ela veio até aqui assim. Teve todo aquele problema político, seu crash de aba 4 aqui. Tá? Então, aí ela voltou aqui, caiu de novo. Agora ela está nessa região e está com dificuldade de passar. Isso impede a Petrobras de passar? Óbvio que não impede. Vamos voltar para o gráfico semanal. É óbvio que não impede, mas dificulta. Né? Então essa região aqui com essas duas linhas é uma zona de resistência extremamente poderosa para a Petro. E é onde ela está. Tá? Não muito tempo atrás, eu falei para o pessoal, ó, quando a Petro chegar em R$ 30, cara, sai fora. Se você está comprado, sai. Se você não sai, aproxima stop. Começa a pensar quando chegou aqui, começa a pensar em operar para o lado contrário. Porque ela vai corrigir. Tá? Porque é inevitável. Esse é um preço de memória extremamente poderoso. Ela poderá ir até os R$ 32 aqui. Com certeza poderá. Mas vai novamente enfrentar uma gigantesca dificuldade aqui. É como você chegar e falar, pô, agora eu vou correr. Aí você sai correndo, corre ali na praia de Ipanema, tal, tudo planinho, bonito, aquele mar, tudo beleza, tal, show de bola. Agora, ao invés de correr aqui, eu vou fazer isso. Agora vou pegar o Alto da Boa Vista, quem é do Rio sabe? Vou pegar o Alto da Boa Vista, vou correr lá. E você olha pra cima e fala, porra, cara, tem que subir esses 700 metros aí, nesse troço, isso vai ser ruim pra desgraçar. Dá pra subir? Dá, o cara é um atleta preparado, ele vai conseguir. Nem que ele vá andando, mas ele vai. Mas é difícil, não é tão simples, não é igual você correr na lagoa, né? Tudo planinho e tal. Mesma coisa, tá? A Petro vai chegar, pode chegar lá, mas ela vai ter dificuldade para passar. Não vai ser simples, tá? Até porque isso que eu tô te falando aqui, eu sei, o João sabe, o Pedrinho sabe, o McDonald's lá em Nova York sabe, o John em Nova York, em Londres sabe. Todo mundo sabe, porque todo mundo analisa o mesmo gráfico ajustado. Por isso os gráficos são ajustados. Tá? E aí os caras sabem disso. Então a chance é que lá em cima aquilo gere venda. Essa região é uma região de resistência forte, em torno dos R$ 30. O trade bom era aqui, nos 30. Tá? Sem querer tirar onda, foi exatamente onde eu fiz trade. Eu estava comprado em Petrobras. Eu estava com várias alternativas compradas aqui. Quando chegou nos 30, inverti tudo, vendi. Tá? Entrei do lado do vendedor para pegar a queda que eu tinha certeza absoluta que ia acontecer. Tá? Absoluta é aquele negócio, né? No mercado você tem certeza absoluta até a hora que o mercado vem te dá uma pancada na cara, te dá um soco no estômago, pisa no teu pé, cospe no teu olho e te deixa ali olhando. Mas o mais absoluto que era possível era o que eu tinha aqui e fiz. Olha, qual a situação agora, que é o que interessa, né? Estou falando há 18 minutos e não resolvi o problema do caboclo que me perguntou. Qual a situação agora, velho? A situação agora é a seguinte. É uma tendência de alta, depois de um movimento complexo de acumulação em região de topo de congestão, que foi rompida, voltou para testar e rompeu de novo, tá? Com candles poderosos aqui, especialmente esse candle, tá? Observe que ele foi quando ele rompeu e voltou, agora rompeu de novo, rompimento com volume, tá? Esse é um rompimento com volume, candle de força, região de resistência, fez aquilo que era esperado, caiu. Porém, não desmontou, só caiu. Isso pode ser simplesmente a formação de um pivô de alta no semanal, que é uma estrutura bastante poderosa, indicando a busca do próximo nível, que será aqui por volta dos R$ 32, tá? Lá nos 8%, tá? Acima do preço do topo.
preço do rompimento dá 12, 13%. É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Se esse pivô de alta se confirmar, do topo do pivô você pode ter aí 8%. Mais ou menos, 8, em torno de 8 a 9%, né? Então, é um trade que eu faria ou que eu fiz? Não. Por que você não fez, Campos? Eu não fiz porque eu sei que esse valor de R$ 30 é extremamente poderoso para perto. Então eu não vou sair de 28 para 30, por quê? Porque é pouco espaço para subir e aonde diabos eu vou colocar o meu stop? Pensa, tá, vou fazer esse trade aqui. Aonde está o stop? Aí a resposta quase unânime vai ser assim: do outro lado do candle! Do outro lado do candle! Não, não vai ser do outro lado do candle, velho. Não vai. Você não vai botar o seu stop aqui, compadre. Pô, não faz isso não. Igual aquela música do Piu Piu de Marapedi. Pô, meu irmão, não faz isso não. Não faz isso não, cara. Pô, por quê? Porque todo mundo sabe que a rapaziada botou o stop aqui. Óbvio que isso aqui vai sacudir, tem uma forte probabilidade de sacudir um pouquinho mais, pegar o stop da rapaziada e depois até ir embora. Pode até subir mesmo. Mas o cara não pode botar o stop aqui. Onde está o stop desse troço? Na pior das hipóteses, depois da média de 9, que é essa azulzinha aqui, tá? Então o cara tem um stop em relação ao preço de entrada, a entrada seria o rompimento aqui. O stop seria aqui. Qual a diferença do stop? 6%. Estamos no semanal, esse é um stop bastante razoável. Então o stop estaria, na pior das hipóteses, aqui. Tá? Mas eu não colocaria o meu stop aqui. Por quê? O candle que é o candle que deu o início ao movimento foi esse. Tá? Esse candle aqui, ó, candle 48, que tem esse volumaço acima da média, acima de todos esses candles aqui ó, de subida. Esse candle. Tá? Isso aqui deu início ao rompimento dessa congestão. Show de bola. Mas algumas pessoas poderão interpretar isso aqui como todo um movimento de subida, tá? Oscilou, 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 fez aqui exaustão. Não é um candle grande com volume grande? Muita gente poderá interpretar isso aqui como candle de exaustão. Tá? Seja ele o início de um movimento pelo rompimento da congestão, seja ele a exaustão desse movimento, tá? Como é que a gente vai saber qual dos dois é? Só no futuro. Não é aquele lance que eu falo de gráfico pronto é fácil de analisar. Claro, pô, se depois que isso aqui tiver, vamos dizer, subido para 32 ou caído para 25, tá lá, era óbvio que isso aqui era exaustão. Não é óbvio. Não é, nunca é óbvio. Na hora, nunca é óbvio. Você tá olhando aqui, vê isso e vê, porra, cara, ajuda aí. Aqui, ó, e vê isso, que candle é esse? Início de movimento, olha aqui, o cara tá vendo um candle gigantão rompendo uma congestão. A área de congestão era essa. Foi rompida, voltou e rompeu de novo. Um volume grande. Isso aqui é um rompimento de congestão ou é a exaustão desse movimento de subida? Não sei. Sinceramente, não sei. Nem eu e provavelmente ninguém. Quem disser que tem certeza do que isso aqui é um trouxa. Tá? Porque não tem certeza. Não tem como ter certeza. Como eu disse, aqui em cima tinha uma resistência. Isso aqui era possivelmente uma exaustão. Eu até operei vendido, não por esse candle, mas eu operei por causa do nível de preço. Mas isso aqui pode fazer o pivô de alta e subir desesperadamente. Pode nem parar lá na tal resistência de 32, 33 e ir embora. É possível, é possível. Mercado, cara, pode fazer qualquer coisa. Mas não é provável. A gente trabalha no mercado com probabilidade. Probabilidade é de que aqui em frente de novo a resistência, nos 30 também. Probabilidade que isso aqui possa ser ou um suporte, ou uma exaustão, ou ah, simplesmente o volumaço de rompimento de uma congestão. Não tem como saber. O stop do cidadão poderia estar depois dessa barra? Não. Poderia estar depois da média de 9? Sim, poderia. Seria um pouco mais inteligente. Mas idealmente tinha que estar no mínimo depois dessa barra com volumão. Por quê? Porque todo mundo que operou essa barra aqui, ó, vai querer defender esse ponto. Tá? Pelo menos a abertura da barra. Aqui, ó, em 26 e pouco. Aí, se você olhar, o stop do cara já não está pouquinho, já tem um stop de 10%, por aí. Então, na pior das hipóteses, o stop do cara tem que estar aqui. Pô, é um stopzinho cascudo, tá? Até porque, se eu parar para pensar, talvez o meu alvo não esteja. Tá quase 1 para 1.
pouquinho mais do que 1 para 1 lá no 32. É um stop difícil. Qual que você poderia fazer aqui? O que, que o cara poderia fazer em especial? Quem já fez, está feito. Mas quem não fez, você sempre pode negociar através de opções. É a grande vantagem da Petro. Tá? Então aqui o cara pode fazer uma trava de alta. Por quê? Por que uma trava e não a compra seco? Porque ele tem um alvo. Se você tem um alvo que você acha que o troço vai parar, mais vale você fazer uma trava. Porque ela é mais barata do que a compra seco. Tá? Então, se você não tem um alvo, se você tem um movimento totalmente desimpedido, por exemplo, aqui, a Petro, nessa região. Quando o cara comprou, estava nessa região aqui, 18, 18 e pouco, o cara pensa assim, qual o próximo stop? Qual a próxima resistência que esse troço vai enfrentar? O gap, fechamento do gap e esse topo aqui. Poxa, isso aqui está longe para burro. De 18 está lá em 22 ou 25. Pô, isso aqui é 30% acima. Se você fizer uma trava, você está limitando seu potencial de ganho? Sim. Está barateando? Muito pouco. Porque as opções desse nível aqui em relação a esse, elas vão estar muito baratinhas. Então vamos dizer que você pagar esse aqui, R$ 1 na opção ATM aqui. Essa opção vai estar, a call OTM, vai estar valendo, sei lá, 10 centavos. Você está barateando? Está em 10 centavos. Mas ao mesmo tempo você está limitando o seu potencial de lucro, porque o movimento não foi rápido, mas poderia ter sido. Então, travas valem a pena quando você tem um stop ou uma resistência próxima. Você sabe que ela está próxima. Nesse caso aqui, já não é como essa, que era 30, 40% de distância. Aqui, o cara está em 28 para 30. Isso aqui é pertinho. Então, o potencial dele vender uma opção aqui em cima com um preço bom em relação ao preço que ele está comprando a opção aqui embaixo e barateando o potencial para ele ganhar esse movimento é grande, então vale a pena. Travas aqui poderiam ser uma boa. Comprar seco poderia ser uma boa? Poderia ser uma boa se o cara estiver almejando lá nos 30 e tantos. Tá? Aí, então ele tem que fazer isso aqui para um prazo mais longo. Não vai ser em uma semana que a Petro vai chegar lá. Normalmente, né? Então o cara precisa de um prazo mais longo. Então ele vai fazer aí talvez uma compra seco para daqui a 2 meses, talvez 3. Aí também vale a pena. Vai pagar um pouquinho mais caro, mas não tem problema. Também o efeito do tempo é pequeno em relação à compra dele. Existem várias outras opções, outras alternativas também de trade para ele fazer aqui. Ele pode fazer aqui um back spread ratio com calls. Tá? É um trade bastante mais complexo, não é indicado para iniciante, em que ele limita a perda no caso de cair, mas tem uma boa upside, ele tem um bom potencial de lucro para cá, mas se o ativo ficar andando de lado, ele perde bastante dinheiro. Então, né, nunca tem o lado só positivo. Então, no caso aqui, ele poderia fazer um back spread ratio, tá? Seriam os três assim que eu pensaria com mais facilidade. Pode fazer uma borboleta aqui, Campos? Depende. Se você acha, aí não com a análise que eu fiz. Se você acha que ele vai subir aqui lá para os 32 ou voltar a buscar os 25, que é o que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que a Petro volta a buscar aqui em torno dos 26 a 25 reais. Por que isso, Campos? Por que você acha isso? Você tem bola de cristal? Não, eu não tenho bola de cristal. Não tem indicação nenhuma no gráfico que fale isso, tá? É só porque eu conheço o comportamento da Petro, tá? Então, tradicionalmente ela faz níveis. Ela vai 28, 25, 30, 28, 28, 25, 25, 22, 22, 25, 25, 22, 22, 18. Ela fica fazendo esses níveis que eu acabei de falar, mais ou menos, tá? Então é um padrão que o ativo tem. Não é obrigatório, ele não é obrigado a seguir esse padrão, mas é um padrão muito comum. Então ele fez 30, 28, 28 pode fazer 30, 30, 25. A ideia, na minha opinião, é que vai buscar os 25, mas nada graficamente indica isso, nada, absolutamente nada, não tem nada aqui que diga isso. Mas é um padrão do ativo. Aí o cara pode, se ele acha que, por exemplo, vai a 25, ele pode fazer aqui compra de put, tá? Para longo prazo, espera. O troço cair, vai faturar aqui. Então, se ele acha que vai cair, se ele pensa que isso aqui foi exaustão do movimento, esse aqui é um topo mais baixo que o anterior e o próximo passo é fazer o movimento para baixo, ele pode fazer trava de baixa, tá? Ou compra simples, como eu falei agora, da put. Ele pode fazer venda de put? Depende. Se ele quer ser sócio da Petrobras e ele tem um nível que ele aceita pagar, mas é sócio, sócio. Não é sócio, comprei, daqui a pouco quero vender, não. Sócio é comprei. Se cair 50% não tem problema. Se o cara tem esse pensamento, muita gente tem,
Ele pode fazer a venda da put no nível que ele acha que é um preço bom para comprar. Vamos dizer 25, foi o que eu falei. Ele pode fazer a venda da put, né, de strike em 25. Então, esse é o caminho. Agora, o gráfico, só o gráfico, sem a minha opinião. O que o gráfico indica? O gráfico indica que houve um rompimento de congestão com volume, tá? E agora a formação de um potencial pivô de alta para levar a Petro a R$ 32, que é a próxima resistência dela, a próxima resistência natural dela. Tá? Então é só o que tem no gráfico. Sem o conhecimento do ativo, seria a análise que eu faria. Isso aqui pode ser uma exaustão? Pode. Tá? Não tem como saber até a formação. Mas isso aqui fez o que se chama de um 1, 2, 3. Tá? Ou melhor, não fez ainda porque falta o candle que. Vamos dizer que essa semana transcorra, passe, isso aqui fique como está. Mais ou menos como está. Na semana que vem, o candle vai romper esse máximozinho aqui, ó, da semana atual. Aqui. Aí seria a formação de um 2, 3 de compra, porque a tendência é de alta. Você compraria aqui para levar para lá. Tá bem? Então, essa é uma análise da Petro no semanal, atendendo o pedido de um assinante. Valeu, galera. Ah, mas, pô, Campos, você nem olhou o estocástico. Não, não olhei. Estocástico a gente usa só quando está em congestão. Quando não está em congestão, você esquece isso. Isso aqui está aqui para congestões. Não estamos em congestão, não serve para mais nada. Tá bom? Valeu, rapaziada. Um grande abraço para vocês e até breve. Tchau, tchau.